Carlos Vinícius especulado no Palmeiras. É sério isso? A partida contra o Fluminense no Brasileirão. A renovação de Gustavo Gomes. Danilo desesperado no Botafogo. Aliás, vocês estão bem? PSG de olho em Luiz Pacheco e temos informação. Fala, família Palmeiras 90 a mais. 40 mil pessoas. 40.050 seres humanos, para ser mais específico. Esse é o número de pessoas que confiaram no nosso trabalho e se inscreveram. Sim, graças a vocês nós batemos a meta de inscrição no canal. E tudo que eu posso fazer é agradecer. Aliás, eu tenho uma notícia, ou melhor, um recado para passar para vocês no final desse vídeo. Fica tranquilo que eu não vou te vender nada. É só um contato meu para essa comunidade maravilhosa que tem feito a gente crescer cada vez mais. Obrigado, tá? Família, vamos começar falando sobre a escalação do Palmeiras no vídeo de hoje, né? Para enfrentar o Fluminense no Brasileirão, numa partida que tem tudo para ser histórica, e você vai entender onde eu vou chegar. Já estamos na nossa mesa tática para entender esse Palmeiras que, segundo os treinamentos da semana, vai ser mantido com 3 zagueiros, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Eu não sou a favor do Palmeiras manter 3 zagueiros nessa etapa do campeonato. Não está se mostrando produtivo, né? E aí você sabe que aqui no Palmeiras 90 mais, a gente não fica fazendo teatro, nem gritaria e nem inventando moda. A gente fala o que nós pensamos, com muito respeito aos atletas e aos profissionais, que são seres humanos, merecem esse respeito, mas damos a nossa opinião pautado em performance. Bom, Palmeiras deve vir escalado com Carlos Miguel, Bruno Fux, Gomes, Murilo, Andréas Pereira, Marlon Freitas, Alan e Piquerez, formando uma linha de 5 defensiva e 5 atacando. Mais à frente, John Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque, tá? E qual que é o grande diferencial que a gente pode ver aqui, né? Com a chegada do Bruno Fux aqui na direita, né? O que a gente percebe? Bem, quando a gente analisa esse time aqui, posicionado de maneira ofensiva, a gente vê que o Piquerez ele está tentando apoiar a ala esquerda, mas ele não está conseguindo. Eu acho, tá, pautado nos números das análises das últimas partidas e principalmente, né, pautado ali na performance do jogador, que essa posição do Piquerez ela deveria ser ocupada pelo Arthur. Não há nada nesse momento que justifique a titularidade do Piquerez. O cara pode jogar muito contra o Fluminense, fazer gol, dar assistência? Pode, mas atualmente o menino Arthur está pedindo espaço, né? E talvez fosse o momento de colocá-lo em campo, minha opinião. Na direita a gente tem, para mim, o jogador que mais desequilibra o jogo, que é o Alan, né? O Alan, para mim, é o melhor driblador da Liga Brasileira, é o jogador com mais assertividade em drible, mais finalização. Para mim é aquele jogador que, sabe, desequilibra, né? E aqui no meio campo a gente tem a dupla Andréas Pereira e Marlon Freitas. O Andréas, ele tem jogado partidas abaixo do que pode, né? E aí é aquele negócio de sempre, a gente só vai cobrar daqueles jogadores que a gente sabe que tem o que entregar. E é o caso do Andréas Pereira. Para mim o Andréas Pereira tem mais a entregar, não tá conseguindo. Marlon Freitas sempre atuações precisas, né? E aí na frente a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. O Vitor Roque ainda tá muito sem ritmo de jogo, mas ainda é um jogador que desequilibra e o Flaco Lopes para mim melhor atacante da temporada atual. Bom, família, você sabe que aqui no Palmeiras 90 mais a gente não fala só de futebol, né? E agora a notícia que a gente tem para falar é sobre o Gustavo Gomes, sim, mas a gente vai sair um pouquinho do campo do futebol. O Gustavo Gomes renovou com o Palmeiras até 2030, tá? O jogador de 33 anos que renova com o Palmeiras. Tá, Henrique, mas isso tem a ver com futebol, né? O que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer sobre compromisso, responsabilidade e entrega, tá? O Gustavo Gomes, ele é tido no Palmeiras como um jogador modelo. E essa extensão do contrato dele não diz respeito ao que ele produz em campo apenas. Diz respeito ao exemplo que ele é para os mais jovens. Diz respeito à forma como, quando o time está precisando de um chacoalhão, como ele tem a maturidade de conversar com o elenco sem se exceder, sabendo o seu lugar, mas trazendo todo mundo de volta à realidade. Tem a ver por ele ser um jogador que vai aos microfones para falar numa derrota. E por nunca, em hipótese alguma, ter exposto ninguém em entrevista, em coletiva, em rede social. Jogador modelo. Parabéns ao capitão Gustavo Gomes, que renova o seu contrato até 2030 e tem condição total de assumir um cargo administrativo quando se aposentar.
Tamo junto. E falando em aposentadoria como ídolo de um clube de futebol, né? É engraçada a situação do Danilo do Botafogo, né? Bem, o Botafogo tomou de 6, né? A gente fez a brincadeira do 6 tão bom, né? O Botafogo tomou 6 gols numa partida que, assim, cara, vamos ser sinceros, esquisita, né? Contra um time peruano, jogando na altitude e tal, enfim. Ok, tomaram 6 gols do Cienciano, e aí a torcida começou a pegar no pé do Danilo, dizendo que ele não volta para marcar. E a pergunta que fica é a seguinte: o Palmeiras ofereceu na ocasião praticamente 180, né, 190 milhões de reais para contratar o Danilo. Ofereceu para um clube que está em recuperação judicial. Para quem não sabe o que é isso, é basicamente uma alegação de falência do tipo, eu não vou conseguir pagar as contas, né, fornecedor, atleta, enfim, eu vou gerar um prejuízo social. Então, juiz, eu estabeleci um plano para que você, se aprovar, eu possa recuperar-me financeiramente. Aí o juiz aprova, o cara fica lá 6 meses a 1 ano sem pagar as dívidas principais, fornecedores e tal, se reestrutura, ou recebe um aporte financeiro, né, de terceiros, e aí começa a honrar seus compromissos. Bom, um time em recuperação judicial não é um time que tem condição de gastar dinheiro, porque tem que estar dentro do plano de recuperação judicial. E aí eles recusam uma venda de um ativo nessa casa. É muita grana que eles abriram mão. E pelo lado do Danilo, ele acreditou que ficar no Botafogo seria a melhor saída, mas ele já está desesperado do ponto de vista do resultado que isso vai dar. Ruim para o jogador, ruim para o Botafogo, ruim para o Palmeiras. Reflexo de uma péssima escolha administrativa. Bom, família, vamos girar nossa roda de notícias aqui com a energia elevada de sempre para falar de mercado da bola, porque tem informação importante. Bom, o Paris Saint-Germain mirou os seus olhos em Eduardo Conceição, isso você já sabe, o Palmeiras está segurando, né? Só que a bola da vez agora, e o jogador que está sendo falado dentro do Paris Saint-Germain, chama-se Luiz Pacheco. Mais um reflexo, aí sim, de uma ótima administração oriunda de um incentivo para a base. Todos os clubes no Brasil, ouçam o que eu estou falando, todos os clubes no Brasil deveriam investir na base, porque é o futuro do futebol brasileiro. O Palmeiras fez um movimento muito interessante há anos atrás e está colhendo frutos sequencialmente. Ano após ano, o Palmeiras revela 2 ou 3 jogadores e vende por mais de 100 milhões de reais. O Palmeiras está com uma mina de ouro, uma roda gigante de desenvolvimento de atletas profissionais. E ouçam o que eu estou dizendo. Em anos, a seleção brasileira será composta por jogadores da base do Palmeiras. Vitor Reis, Endrick, Estevão, nós já temos 3. E se eu falar para você que Eduardo Conceição também fará parte disso? E se eu falar para você que o Luiz Pacheco, que está na mira do Paris Saint-Germain, também fará parte? O Luiz Pacheco está na mira do Paris Saint-Germain, como eu afirmei há pouco. Mas o grande ponto de encontro dessa situação é justamente o fato do Paris Saint-Germain estar olhando para a nossa base. O Palmeiras não tem valor definido pelo Luiz Pacheco, apenas o da multa, 600 milhões de reais. É óbvio que nenhum negócio vai ser concretizado nessa casa. Entretanto, o Luiz Pacheco é um jogador que pode ser negociado pelo Palmeiras agora. E é um baita de um garoto, um baita de um jogador. Não acho que é inteligente que ele saia agora, do ponto de vista do atleta, tá? Eu acho que ele não chega no Paris Saint-Germain para jogar, ele vai ser banco, reserva, vai ser emprestado. No meu entender, o garoto pode ficar mais 1 ou 2 aninhos no Brasil, aqui no Palmeiras, mas o Abel tem que dar oportunidade para ele. É uma questão de necessidade, não é um achismo, tá? Ele em campo encantou, né? Vamos ser sinceros, não é o Toninho Cerezo, né? Mas é um bom jogador. Eu usei o exemplo até que não gostaria muito aí, mas um jogador ali com qualidade, né? Não é aquele atleta, um César Sampaio ali que vai chegar e vai chamar a responsabilidade, mas é um baita jogador, né? É um jogador que vai ainda agregar muito ao Palmeiras. E aí o que a gente consegue parar para perceber? Além disso, houve uma especulação pesada, né, sobre o Carlos Vinícius. Então o Carlos Vinícius no Grêmio é um atleta que tem, sei lá, 30 jogos, 20 gols. É um baita centroavante, mas ele tem muita personalidade. E o Abel Ferreira às vezes não gosta muito desse perfil de atleta, entretanto consegue controlar, né? O Carlos Vinícius está com especulações do futebol mexicano. E aí a hora que isso veio aos ouvidos do Palmeiras, começaram a pipocar algumas notícias, algumas matérias, né? Poxa, vamos lá. Como é que a gente vai deixar o cara sair do Grêmio pro futebol mexicano? Não faz sentido. O Palmeiras pode ser um clube
pontualmente esforçado numa negociação para trazer o jogador, né? De repente para a próxima temporada ou sei lá. Lembro vocês que agora em setembro encerra a janela de transferências e o Palmeiras pode contratar o jogador para o próximo ano também, ou contratar o atleta para jogar a Copa do Brasil, Libertadores, não sei nem se ele pode, né? Mas poderia fazer sentido para o Palmeiras. 20 milhões, talvez 18 milhões de euros, talvez o Palmeiras consiga até negociar, comprar o jogador por 10, 12 milhões de euros, acho que faz muito sentido. Sobretudo porque o Palmeiras deve vender jogadores na próxima janela. Flaco Lopes, talvez, Vitor Roque, a gente não sabe. Então eu acho que sim, o Palmeiras deve fazer esse investimento, deve trazer o jogador agora. Essa é a minha opinião. E o que tem de concreto? Qual é a verdade em cima dos fatos ali, né? A verdade é, não há até o momento, embora diversas especulações tenham surgido, não há nenhuma proposta, nenhuma mensagem do treinador para o atacante, nenhuma especulação do ponto de vista ali de ligação, e-mail, contato com o Grêmio, zero, nada. Só que isso está sendo muito falado e quando há fumaça, pode haver fogo. Pode ser, há uma possibilidade real de que o Palmeiras esteja trabalhando por baixo dos panos. É assim que a diretoria trabalha as negociações, tá? O Palmeiras sempre faz isso. E aí, às vezes, quando vaza para a imprensa é porque o negócio já está mais avançado. Outro nome que está sendo muito falado é o nome do lateral direito, Gaston Martirena, do Racing. A gente falou algumas vezes aqui sobre isso, né? E sobre a possibilidade real do jogador vestir a camisa do Palmeiras. Ele é um atleta que poderia jogar o Brasileirão e o Palmeiras pode negociar o Giai. O Napoli está bem perto de colocar a proposta na mesa e de fechar a contratação. Se o Palmeiras conseguir 90 milhões de reais na venda do Giai, para mim é negócio para aplaudir, para bater palma de verdade, de pé. Não é que o jogador seja ruim, não é isso, tá? Ele é ótimo defensivamente, mas ofensivamente, e eu tô analisando a performance e não o ser humano, tá? Ofensivamente ele não tem condição. Ele não é um jogador ofensivamente que atende ao que o Palmeiras precisa, né? Tanto que ele tá jogando de zagueiro, né? Nas últimas rodadas aí o Abel colocou ele de zagueiro. Pro Palmeiras negociar o jogador por 90 milhões de reais, pra mim seria fantástico, tá? O Palmeiras conseguiria arrecadar uma parte do que precisa com a venda de jogadores e faria todo sentido. Agora a pergunta que fica é a seguinte, ó. Se vender o Luiz Pacheco, ou o Eduardo Conceição, o Giai, de repente o Maurício, vai arrecadar um capital acima do que precisa. Quem o Palmeiras precisa contratar? Essa é a pergunta. Eu focaria no lateral direito, focaria sim no centroavante, acho que o Carlos Vinícius um belíssimo nome, tá? E com certeza daria uma oportunidade ali para contratar algum jogador de beirada de campo. Para mim, o Luiz Henrique é o jogador que mais agrada. O Palmeiras tem como fazer isso. Basta querer. Basta ir para cima e basta entender que faz sentido, pensando já na reposição do ano que vem. Família, antes da gente prosseguir aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado especial para você. Eu não sei se você conseguiu perceber, tá? Mas eu tô muito feliz, de verdade, né? Eu tô me contendo aqui, como a gente sempre faz, um vídeo sempre leve, né? Sempre calmo. Mas eu tô muito feliz, tá? Eu tô muito feliz porque a gente tentou... por diversas vezes, iniciar um projeto aqui no YouTube, né? Nas redes sociais de maneira geral. E aí a gente, poxa, sempre embarcou ali no projeto com alegria, sabe? Mas é difícil, não é fácil. As redes sociais são muito complicadas, né? Tem muita gente postando vídeo. E aí, quando a gente criou esse projeto, né? 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses atrás, a minha expectativa era que em 5 anos a gente chegasse nesse patamar, né? De ser uma voz ouvida de verdade, né? Postar um vídeo e ver ali 20, 30, 40 mil pessoas assistindo. Cara, eu sonhei com isso a longo prazo. E essa realidade aconteceu muito rápido. Foi muito rápido. E aí a gente sempre agradece aqui, você sabe, sempre a Deus, sempre a nossa família espiritual, a nossa família carnal aqui, a você que está me ouvindo. E a cada vez a gente vai colhendo mais frutos desses movimentos. Então, o que eu quero fazer aqui de verdade é agradecer, velho. Muito obrigado. A gente colocou essa meta e atingiu, graças a você. Você que me ouve diariamente aqui e cada vez mais comenta, hypa o vídeo, deixa uma mensagem de carinho e agradecimento. Vocês fazem cada vez mais a minha vida feliz. E eu agradeço do fundo do meu coração e sempre me comprometo aqui a não entregar um conteúdo ruim para vocês, né? Entregar sempre o meu melhor,
a não fazer nenhum tipo de parceria com bet, nada que vá prejudicar a vida de vocês, sem moralismo, tá? Porque gera emprego, enfim, não tenho nada a ver com isso. Mas não quero envolvimento aqui, né? Nesse canal, pelo menos. Enfim, eu só quero agradecer vocês, tá? Do fundo do meu coração. E vocês sabem que recentemente eu tenho trazido muitas pautas fora do futebol para falar com vocês, né? Porque aqui é uma comunidade, há conexão, né? E eu não posso deixar de passar uma mensagem positiva para vocês. Mais uma vez, hoje eu quero falar sobre a ansiedade e sobre a dificuldade que é viver nos dias atuais com essa doença tão preocupante. Ansiedade, depressão, coisas que há pouco tempo atrás eram frescura, né? Como chamavam aí, e hoje é constatada, é uma doença. Né? Então eu quero convocar você que faz parte da nossa comunidade, aí sim, a um profissional, a um médico, colher os seus exames para ver se você pode e amanhã, tá? Quando você puder, o mais rápido possível, iniciar uma atividade física. A atividade física modula os neurotransmissores e os neuroreceptores do cérebro, modula a sua taxa hormonal. O que é isso, Henrique? Que palavreado difícil. Regula, ajusta. E aí você consegue ver a vida com mais leveza, com mais clareza. E aí é aquele tripé que eu sempre falo para vocês: corpo, mente e espírito. A sua fé, né, ligada a uma religião, cada um com a sua, o seu corpo forte e equilibrado, né, e a sua mente preparada para tudo que você precisa enfrentar nessa vida. Assim você vai mais longe. Ouve o que eu estou falando, dá uma oportunidade para o exercício físico, porque é ele que começa. Começa a te ajudar na alimentação, começa a te ajudar no raciocínio e começa a te ajudar principalmente na parte estrutural da sua vida. Você vai ter uma base sólida. Ouve o que eu tô falando porque vai te ajudar. Eu sou a prova viva disso. Mas consulta um profissional. Não sai fazendo as coisas na loucura não, porque pode dar ruim, tá bom? Família, então muito obrigado. Mais uma vez um vídeo maravilhoso aqui ao lado de vocês. Segue o líder, ainda é verde, tamo junto. Avante palestra. Fui!